Seja bem-vindo ao Fodascast ou Fadascast. Somos o que queremos ser porque somos no plural e não no singular. Hoje eu recebo aqui nesta mesa, no nosso podcast, Ana Lisboa. Ela, que é mentora de mulheres. Isso é muito importante. Esse assunto de hoje me interessa muito, eu tenho certeza que vai interessar você também. Seja muito bem-vinda, Ana. Muito obrigada a todas as fodas Não, e fadas. Ai, É uma alegria estar aqui, obrigada mesmo. Catarina. Muito bom, gostei dessa entrada, é verdade, a todas as fodas e fadas. E o principal, Ana, a todas as mulheres. Com certeza. Se ela sendo fada, foda ou não querendo ser nada, não é isso? Exatamente. Ou querendo ser todas em uma. Eu acho que aí que tá o segredo. Já arrepiei e já vamos começar. Ah, gostei disso. O assunto aqui hoje vai pegar fogo, porque exatamente. Quando a gente fala de mentora de mulheres, vem muita coisa na cabeça. E hoje eu quero que você fale um pouco não só de você, da sua história, porque o Fodascast ele foi criado através do livro. O livro Somos Fodas, que você recebeu da nossa autora. São 26 autores pelo mundo. O primeiro foram 22 autoras. E estamos indo para o terceiro. Qual o objetivo desse livro? Trazer histórias de mulheres reais. Mulheres que podem falar assim, eu não tenho a minha história para contar, a minha história não é importante. E quando ela coloca num livro e vê que ela se curou através da escrita e curou outras mulheres, que a gente recebe muitos depoimentos falando assim, olha, eu estava sem ler livros há 7 anos. Comecei a voltar a ler por conta do livro. Eu queria fazer minha faculdade e nunca fiz. Estou indo me matricular assim por conta das histórias desse livro. Então, quando a gente fala de mulheres, e o objetivo desse livro é isso, trazer a cura do feminino através de histórias. E histórias que conectam em algum ponto, porque aqui tem mulheres portuguesas, mulheres brasileiras. O próximo livro nós vamos ter mulheres de África, Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau. Então, isso pra mim que é uma conexão mundial. E aí quando você trabalha com o feminino, com a mulher, ao mesmo tempo é muito complexo, não é isso, Ana? Eu vou deixar você se apresentar, nem vou começar pelo assunto que eu tenho certeza que todo mundo pergunta, se o nome Lisboa é por causa de Portugal, mas depois a gente conversa sobre isso. Sim, combinado? Bom, não tem como fugir, né? A ancestralidade. E quando agora a gente já iniciou falando, né, sobre foda e fada, é justamente o feminino e o masculino dentro de nós. Então, a objetividade, o foco, a execução, o explorar, o fazer, o ir para o externo, para o mundo, o empreender, ele é masculino. Mas a gente precisa desse toque de fada para poder ser foda. Boa! Eu sempre digo, até para ser fada tem que ser foda. Exatamente. Não é? Lembra da história, vamos falar da minha época? Eu cresci com a Disney. Eu sempre digo que a Disney destruiu a minha geração. Porque o Príncipe Encantado, a gente procura ele até hoje. Sim. Mas o que eu mais lembro era o seguinte, eu não queria um Príncipe Encantado. Sabe quem eu queria? Eu queria a fada madrinha da Cinderela. Olha. Eu queria ter aquela fada madrinha que transformava uma abóbora em carruagem, os ratinhos em cavalheiros. Eu queria aquele poder na minha vida de transformação. E sabe o que eu descobri? Nós, mulheres, somos fadas. Sim. Porque onde nós estamos, nós transformamos a nossa vida, a vida do outro, a vida da família, a vida de onde a gente passa. Exatamente. Então, por isso que eu disse que até para ser fada tem que ser foda. Exatamente. E esse é o poder do feminino, que muitas vezes ele é negligenciado. E eu sinto, sabe, Catarina, vendo todo esse movimento, quando você me mostrou o vídeo ali, por isso que eu falei, uau, Catarina, que trabalho! Porque é isso, é o resgate daquilo que foi perdido. A gente vem há séculos tentando disputar um lugar com os homens. Então vamos bater na mesa, vamos gritar, vamos reivindicar, isso foi necessário para que a gente pudesse ter o nosso lugar de fala hoje. No entanto, as mulheres foram se distanciando disso. Esse lugar só poderia ser construído por uma mulher. Verdade. Ele só poderia ser construído o chateau aqui, a Rosângela, empreendedora, dona desse chateau, ela é uma empresária incrível, a história dela é maravilhosa, ela vai estar no próximo livro. Olha. E olha que interessante, você falou da energia feminina. Pra mim, todo mundo pergunta assim, por que fazer o podcast aqui? Porque a energia do vinho é feminina. A energia do vinho, ela faz
Cada vinho que você pega, você pode pegar o vinho da mesma vinícola, de safras parecidas, da mesma região, mas ele sempre vai ser diferente. E o tempo, né? O tempo de maturação. Perfeito. Né? O feminino é a paciência, é a amorosidade, é o belo, é o magnetismo, é o que começa uma boa venda. Então, muitas vezes, as mulheres começam a trabalhar feito loucas, né? E a gente sabe disso, porque quem nunca que atire a primeira pedra, né, sabe? Que a gente sobe em cima do tratorzão e vai e acha que na execução a gente vai conseguir tudo que a gente quer. Só que não é bem assim. Porque o que atrai o cliente, o que atrai as pessoas, o que faz com que eu deseje estar perto da Catarina, que eu queira fazer parte da rede, não é a execução, o foco. Isso pode chamar a atenção, mas é o acolhimento. É a forma com que eu sou vista. As mulheres precisam ser vistas. Os homens se alimentam pela finalização. Então, quando eles finalizam uma coisa, seja um gol no futebol, ou seja o próprio orgasmo, eles comemoram e finalizam. A mulher, ela se banha com os olhos. Então, quando ela amamenta e a criança a vê, quando uma outra mulher olha nos olhos dela e enxerga a alma dela, quando alguém fala, nossa, que linda que você tá, quando a mulher é vista, ela libera ocitocina. E é esse o dom do feminino, sabe? Trazer o belo pro mundo. Lembrar os homens daquilo que é belo, da espiritualidade, do magnetismo, da natureza. Boa. Então, esse equilíbrio dos dois, e eu vejo essa dança em você, quando eu comecei a acompanhar nas redes sociais, eu falei, uau, ela dança de um lado pro outro. E é isso que traz força. Porque quando a gente vai se distanciando, Catarina, a gente vai ficando doente. Nossa, aconteceu comigo. Eu acho que aconteceu. Eu trabalhei no mercado financeiro durante 12 anos no Brasil. Eu venho de grandes corporações. Eu cheguei para minha ginecologista no Brasil uma vez, eu trabalhei no Citibank. Quando eu entrei no Citibank, eu falei assim, não tenho tempo de menstruar. Corta minha menstruação. Fiquei sem menstruar 2 anos. E é lógico que a conta veio. Porque o nosso corpo, ele foi feito para isso. Sim. E aí eu sinto hoje, tenho trabalhado muito o meu feminino para curar. Porque a minha energia masculina sempre foi muito intensa. Eu fui mãe aos 17 anos, minha filha tem 29 anos hoje. E aí tem que fazer, né? Tem que fazer. Meu filho, eu fui mãe aos 17 aos 20, então, como você falou, tem que fazer, é colocar as coisas dentro de casa. Mesmo casada com o pai deles, eu sempre senti que eu é que tinha que resolver tudo, a minha energia. Fala com a sua mãe, tudo você resolve. E a gente estava até brincando, um outro podcast que eu fiz, foi assim, a mãe é aquela que ama e o pai é aquele que fala, vai, não vai. Eu falei, eu não era o pai então, porque eu que mandava. Então eu tive que aprender a retornar, curar, aceitar o meu feminino. E uma fala sua, quero aproveitar essa tua fala e voltar para você pelo seguinte, você falou, sim, nós tivemos que queimar o sutiã, né, aquele símbolo, quando a gente fala, para conseguir ter o meio termo. Eu lembro que quando eu comecei a trabalhar, eu sou de uma geração, a minha mãe ali para minha, foi que quando foi criado a máquina de lavar roupa, o micro-ondas, eu achava que todinho alimentava. Eu dava todinho meus filhos, tá alimentado. Porque a indústria nos vendeu isso. Só que hoje nós fomos para isso e o que aconteceu? Tá acontecendo um retorno da alimentação saudável, da comida de verdade. Dos traumas. É uma sociedade inteira traumatizada. É como se... Bom, recentemente foi Dia das Mães, eu não sei que dia elas vão ver, né, aqui o podcast, mas é um assunto que quando eu levanto, faz assim... Porque a gente tá vivendo numa sociedade e chegamos nessa situação do que as nossas mães, ali que nasceram pelo 1950, 60, então elas tiveram mães que eram do lar. Nem sequer tinha um CPF. Minha avó não tinha, porque CPF é de 1965. Exatamente. Né? Foi no Brasil, né? Ter conta bancária. 1980. Então, assim, a minha mãe foi ser adolescente quando ela foi ser de direito para poder abrir uma conta. Então, é isso, sabe? Essa situação em que era do lar, mas tinha dependência emocional. Então logo vem a segunda geração, que é das nossas mães, que viram as mães serem dependentes. Logo falaram, não, eu não quero isso pra mim. Tentaram trabalhar, mas não existia possibilidade. Então, pequenos empreendimentos e buscando o quê? Magistério.
Quando eu falo às vezes nas lives, Catarina, quem aqui é filha de professora? Todo mundo é filha de professora. Era a única opção que tinha, você lembra? Por exemplo, ou você casa ou você vai ser professora. Exatamente. Não é isso? Ou vai trabalhar em banco, ou alguma coisa assim, às vezes levanta uma que outra assim. E aí o que acontece? Foi a época da estabilidade. Só que as nossas mães trabalhavam muito. Então veio outra geração de filhas de mães exigentes que não queriam que nós passássemos pelo que a mãe delas passou, nem por que elas passaram. E aí vem a nossa geração que é do você tem que fazer alguma coisa. Você não dependa de ninguém, não conte com os homens, não confia em ninguém. É isso mesmo. Fulana não presta, Beltrana não presta. É uma geração que teve mães muito machucadas. Logo, a gente acelera e vem, tá bom, então vamos fazer diferente de todo mundo. Só que isso vai causando essa desconexão e isso é um movimento traumático. E a gente sempre fala, não, o dinheiro não é feito na raiz de dor. Então, por mais que você trabalhe, essas mulheres não conseguem ter retorno financeiro. Porque o dinheiro ele é uma energia psíquica que ele é nada mais é do que a manifestação do meu feminino com o meu masculino em sintonia. Ou seja, o que eu abundo, que é feminino, e o que eu prospero, o que eu multiplico, que é o masculino. Logo, se eu não tenho autoestima, não tô conectada comigo, eu só quero trabalhar, eu só quero fazer só por necessidade, eu vou estar sempre na necessidade. E aí o que acontece? A gente chega nesse lugar de exaustão, de adoecimento, de cansaço, de solidão, porque daí também não consegue se relacionar, não consegue confiar em ninguém, em homem, não consegue ter amizades femininas, e aí vem muita disputa. Essa exaustão faz com que a gente olhe para trás e diga para nossa mãe e para nossa avó, por mais estudo que eu tenha, por mais oportunidades que eu tenha, por mais que eu tenha dado a volta no mundo, eu sou como vocês. Então, é aí e aí que você eu vê padrões de repetição ou de relacionamento, ou de dinheiro, ou de qualquer outra coisa que você sempre... Parece que a gente está ali para poder... porque assim, não sei se você lembra essa época também, você falou da história de ser professora, mas também tem aquela coisa assim, se você é filho de advogado, você vai ser advogado. Se você é filho de médico, você vai ser filho de médico. Aí você tem uma geração agora, eu tô falando agora dos meus filhos, principalmente do meu filho, que é uma geração que trabalha em casa. Numa multinacional em casa, no digital, e está ali programando números, numeração, e tá assim, porque daqui a pouco eu vou estar em outra função, e vai mudando, é um outro universo. Ou as pessoas que estão no digital ganhando dinheiro através do digital. E meu pai outro dia perguntou assim pra mim, vem cá, você ganha dinheiro como? Como é que você trabalha? Porque ele, né, não entendem, não tem um escritório. E aí, como você trabalha? Eu sei que você, além de ser mentora, você também faz toda a parte do trabalho mesmo da ancestralidade. E cada vez mais, eu também, como eu falei, venho me curando, se você falar assim, todas as terapias holísticas, todas as terapias convencionais, tudo isso eu procurei. Porque eu queria realmente encontrar dentro de mim a resposta. Porque a resposta não está no outro. A fada madrinha dentro de você. Boa, Ana. Perfeito. A fada madrinha dentro de mim. E somente quando eu conseguir perceber e entender que sim, é dentro de mim. E não é vindo da minha mãe, da minha avó, nem para minha filha. E trazer essa cura para minha geração tem sido um grande desafio, lógico, mas ao mesmo tempo tem sido grandioso, assim, que eu tenho certeza para você. Por quê? Quando a gente decide curar a nossa geração e curar outras mulheres, a gente começa a observar como existem mulheres doentes, machucadas. Sim. E como você tem feito esse trabalho? É só com elas que eu trabalho, inclusive. Isso é bom. Às vezes o time fala, nossa, mas isso aconteceu, como que a pessoa tá pensando isso? Eu falo, gente, esse é o lugar delas. Ninguém vai vir aqui no meu Instagram pra dizer, oi, tudo bem, amei você, e de primeira eu já sou milionária e vamos fazer algo juntas. Às vezes aparecem parcerias de trabalho assim, mas é para um outro lado que a gente tem que olhar.
para essas mulheres que elas estão presas nas dores delas, nos traumas delas, nos padrões de repetição. E o nosso trabalho é justamente trazer consciência. Só que isso são sintomas tão sutis que a gente normaliza. Então, exemplo, não, é normal o cabelo cair. É normal a unha quebrar. É normal eu estar estressada. É normal eu começar a empreender e não conseguir mais emagrecer. O que acontece quando eu começo a empreender e eu não consigo mais emagrecer? Mas é normal eu estar correndo. Opa, não é normal. Porque vai somando uma série de coisas e o que estoura é sempre o corpo. Elas nunca chegam até mim pra dizer assim, Ana, quero curar o meu feminino e eu vou trabalhar agora a minha... Não, eu tô doente, ou eu tô travada, ou eu tô com medo, ou eu não tô conseguindo fazer dinheiro. Boa. Como se fosse... Ou não tendo um relacionamento saudável. Isso, ou no ápice do eu não aguento mais porque eu não consigo me relacionar. Sim. Então, a mulher, ela só busca, essa mulher moderna, olhar pra si quando algo físico acontece. O que é lamentável, porque pra chegar na situação física, o psicológico dela já foi... Há muito tempo. Há muito tempo. Porque a gente é mulher, a gente sabe, né, gurias? A gente vai... Aguenta. Tem até uma história, que essa história é muito bonita, que é a história da foca, você já ouviu? Não, que já a mulher pode é como contar uma foca? Não, conta pra gente. Então, a Clarice que fala, tem aquele livro Mulheres que Correm com os Lobos, Sim. Ela fala o seguinte, que nós mulheres somos como focas. Sabe aquelas focas que ficam em cima das pedras? Sim. Eu acho que eu ainda não li essa história. É porque eu não. Aquele livro você tem que ler, exatamente, abrir e ler. É Bíblia, você abre, exatamente. Lê 2 páginas. Eu acho que essa ainda não li. Aí você fica digerindo aquelas páginas. Isso, exatamente isso. Depois passa. Mas aquilo ilustra muito bem. Ela fala que a mulher é como se fosse uma foca. Então, é uma foca muito bonita, lustrosa, com pelo bonito, em cima da pedra. E muitas vezes a gente fica ali em cima daquela pedra, geralmente durante a adolescência até os 30, 32, bem lustrosas, com aquele pelo bonito, e a pedra é o mundo externo. Ali a foca fica recebendo a luz do sol, dia e noite, chuva, temporal, e o aguentando tudo o tempo todo. No externo, eu faço, eu aconteço, deixa comigo, pode deixar. Só que chega um momento em que essa foca vai começando a perder o pelo. Porque ela fica muito tempo exposta à chuva e ao sol. Sim. E ela vai começando a ficar irritada. E aí ela vai começando a engordar. E aí ela vai começando a ficar pesada. E ela já não consegue mais descer, porque se ela descer pra água, ela não vai conseguir subir. Então ela tem medo de se conectar com os próprios sentimentos, que é a água, que é o descer. Porque ela já tá tão pesada, tão raivosa, e tão cansada que ela pensa, se eu olhar para esse lugar, eu não vou conseguir voltar. E aí vem o adoecimento. Então, nesse momento, muitas vezes as mulheres chegam até mim, que é quando elas molham um pouquinho da patinha da foca na água e pensam assim, nossa, eu preciso de ajuda para descer. E aí ali embaixo que a gente... E pra mergulhar. Exatamente, que a gente mergulha. Só que tem um tempo de ficar ali embaixo também. E é isso que eu venho trazendo de inovação dentro da terapia. Porque muitas vezes essas mulheres mergulham. E aí você viu aquelas coisas que tudo é gratiluz, que tudo é não sei o quê, e aí fica tóxico. É verdade. Fica tóxico. Tudo, não. Não, e detalhe, todo mundo acha que o feminino, o sagrado feminino, você tem que... É porque eu trabalho muito com arquétipo. Eu estudo muito Jung e trouxe a questão muito do arquétipo para o marketing, mas não dessa maneira que se trabalha, porque é tudo na infância, tudo o emocional, tudo psicológico. Então é exatamente isso. É aquele arquétipo, não, agora eu vou virar maga. Aí eu tenho que ter... Sai da guerreira. Exatamente. E só troca essências, velas, aí tô fazendo yoga. É isso. É isso, só que o que acontece? Ela continua machucada. Só que porque ela não conseguiu sair da posição de importância. Ela só trocou a capa da guerreira pela capa da maga. Sim. Né? A armadura da guerreira pela capa da maga. E de novo eu tô aqui em cima. Sim. E aí fica aquele tipo de positividade tóxica, escondendo as próprias feridas, o que o Jung chama de curador ferido. Então eu vou liderar mulheres, eu vou mentorar mulheres, eu vou ser terapeuta de mulheres, mas tá toda cagada
cagada por dentro. É verdade, né? Tá é verdade. toda bagunçada por dentro, tá toda machucada por dentro. Então, isso vai levando essas mulheres pro fundo do poço, onde elas perdem a personalidade, elas perdem a essência delas. Muitas vezes é nesse momento em que ela resolve se curar, que se ela não tiver alguém que esteja ali para dizer, olha só, isso aqui é assim, realmente, a astrologia, a constelação familiar, a terapia, enfim, o que você for buscar, a psicanálise, isso é necessário. Mas de vez em quando, vamos subir um pouquinho e dar uma respirada? E aí que a Clarice fala que a gente precisa andar pelos dois lugares. E é equilibrar esse feminino e esse masculino. Por isso que eu chamo de feminino moderno. Porque foi uma dificuldade que eu tive. Uma outra pergunta. Por exemplo, nós duas aqui, você trabalha com isso, tenho estudado muito e trabalho com mulheres, muitas mulheres, há mais de 5 anos eu venho trabalhando já passaram mais de 20 mil mulheres pela rede, isso em não só eventos presenciais, online e tudo. Mas eu vejo que muitas delas ainda não estão no nível de consciência para entender tudo isso que você fala. Qual é o ponto, vamos falar daquela pessoa que tem um nível de consciência 0, que nunca ouviu falar sobre constelação, nunca ouviu falar sobre... Existe aquele... Se você abrir o meu Google, ele vai apresentar, voltar lá, o meu Google vai apresentar um monte de coisas que não vai apresentar no seu, porque nós vivemos em bolhas. Sim. Então, uma mulher que vive em uma bolha, que nunca ouviu falar sobre isso, que nunca pensou que ela pudesse estar ferida a esse ponto, como que ela descobre? Qual é o ponto que você chega lá e faz com que ela acenda uma luzinha, vá para o nível de consciência 1 ali? A gente trabalha muito com os sintomas. Porque é isso que eu te falei, ela não consegue entender que tá na hora dela descer da pedra. E ela também não consegue entender, às vezes, que tá na hora dela sair do fundo do mar e voltar pra pedra. Então, existem 2 possibilidades. Ou essa mulher tá muito masculina, que é o excesso de masculino, que na verdade é tão forte que acaba ferindo o feminino dela. Então ela fica meio que oca, ela fica sem a energia masculina saudável, porque ela tá no excesso, e fica muito ferida no feminino. Exemplo, doenças nos órgãos femininos, então endometriose, cistos nos seios, cistos no ovário, problemas com cólicas, excesso de enxaqueca. A enxaqueca é batata, porque ela é a rigidez. Então eu preciso ser guerreira, eu vou aguentar tudo aqui, logo eu tensiono tudo, e a pele é um órgão só. Então quando eu tensiono, eu vou fechar o envio de nutrientes para os meus fios do cabelo, todo o meu couro cabeludo tá fechado, logo meu cabelo cai. Nossa, então você é uma sequência. Essas doenças hoje em dia, antigamente não se falava, hoje a gente fala muito de doença autoimune. Total, que é a destruição do próprio corpo. E é muito por isso. Muito. O meu marido, ele é médico, né? E ele trabalha isso, a especialidade dele é com doenças autoimunes. Olha. Então, hoje a gente consegue casar muito bem isso, porque é o que ele recebe. Vitiligo, recebe a psoríase, que são as doenças de pele. Por que que a gente estoura a pele? Quem nunca, gurias? Faça esse teste. Tem um evento, tem um podcast, tem uma palestra, estoura um negócio aqui, do nada. Porque é um senso de perigo, alerta do nosso cérebro. Então o animal, como ele faz? Ele vai se camuflar. Então logo fica vermelho, né? É uma forma de tentar chamar algo no seu atenção. corpo vai acontecer para te proteger. Vai. Boa. E eu pego elas pelos sintomas, ou seja, físico, né? E digo, olha só, isso não é normal. Né? Até chegar ao ponto emocional. Até o emocional, que aí no emocional vem, né? O excesso de procrastinação, porque quando ela tá nesse inundar de emoções, ela já passou por isso aqui, foi muito guerreira, ficou exausta, a maternidade dispara esse gatilho do fazer. E aí chega um momento ali pelos 3, 4 anos dos filhos que essa mulher, aí ela cai. Então ela chega nesse lugar de, nossa, agora eu tô exausta e eu não sei como voltar a ser como eu era antes. Sim. E aí, ou nem precisa voltar ao que era antes. Eu digo pra elas, presta atenção. Boa. Depois que você teve filhos, você não vai voltar a ser quem você era antes. E isso não quer dizer que você vai ser pior. Muito pelo contrário, Catarina. Você vai ser melhor, mulher. E tem uma outra coisa, e não necessariamente você é só mãe, porque tem outro Pelo ponto. Pelo amor de Deus. Não é? Tem esse ponto. Tem esse ponto. A gente trabalha muito isso com elas, porque assim,
que tem aqui dentro dessa caneca? Água. Se eu congelar isso aqui, o que vira? Gelo. Que é? Água. Congelada. Se eu botar evaporar isso daqui. Água evaporando. Então, é água. A Sim. essência é, você é mulher. Ponto. Mãe é água congelada. Esposa é água evaporada. São funções, mas a sua essência é mulher. Nossa, adorei isso. Primeiro é a mulher. Primeiro eu sou mulher, depois eu sou esposa. Primeiro eu sou mulher, depois eu sou mãe. Tem uma outra questão aí também. Esse papo tá adorando, tá adorando, Porque a gente ainda tem muita coisa que eu quero saber de Portugal. O que você está fazendo aqui em Portugal? Sim. Não é isso? E aí o que acontece? Você falou, e tem muitas mulheres que não se sabem mulheres. E aí? Olha, esse é o mais legal. Eu adoro esse processo, porque dentro das nossas mentorias é isso que a gente trabalha com elas. Sair da criança, e é esse movimento, às vezes a gente se pega criança, bela adormecida ou a Cinderela. Né? Não, tem essa história, né, que eu falei, a Disney, toda vez que a menina ia se tornar mulher, ou ela morria ou ela dormia. Exatamente. Pro príncipe encantado, ela nunca se tornava mulher. Uhum. E o pior, né, porque daí veio a evolução, que daí essa era a minha preferida, Mulan. Que ela tinha que virar homem. Boa! Né? E aí ela, depois que ela conhecia, então, aquele que poderia ser o relacionamento dela, ela tinha que escolher entre a profissão dela ou o homem. Porque o comandante era ele. Sim. Então é isso, a gente cresceu com essa dúvida, né? Ou o sucesso ou o relacionamento, ou a maternidade, ou vai ser mulher. E aí eu trabalho isso com elas. Então, assim, primeiro comando quando entra na mentoria é: vai dormir pelada 2 vezes na semana. Nossa, meu marido vai adorar isso. Eles amam, eles mandam mensagem, eles adoram, eles mandam mensagem pra mim agradecendo. Amor, olha aí, mas é que é frio. Ah, mas aí, amiga, bota um lençolzinho térmico, tá bom. Entendeu? Aí, ó, camisola de seda. Boa. Vai passar hidratante antes de dormir, porque a gente esquece, né, Catarina? Não sei se tu já chegou, mas eu já cheguei nesse lugar de esquecer que eu tenho pele. Não, eu vou falar, por mais que eu vou falar o que acontece comigo. Olha aqui, falando todas as minhas coisas. Eu tenho tiroidite Hashimoto. Olha. O que acontece? Por mais que eu passe creme, a minha pele resseca. Não adianta, eu passo creme o dia inteiro e tá sempre ressecada. Por quê? Uma doença autoimune relacionada a quê? A ser sempre a mulher guerreira, fazer tudo, dar conta de tudo. E aí, o meu organismo me ataca. Sim. A minha tireoide, ela é saudável e o meu organismo diz que ela tem algo e vai lá e ataca. Então, estou sempre em ataque. Mas, Ana, vamos lá. Por que Portugal? Por que você está aqui em Portugal? E seu nome? Ana Lisboa, tem alguma coisa a ver com Portugal? Acho que todo mundo pergunta. Todo mundo, até hoje. Na fila da imigração sempre rola isso. É mesmo? Seja bem-vindo à casa. Adoro. Eu me sinto em casa. É porque você está em Lisboa. Estamos aqui em Lisboa, no Chateau. É tudo meu. Que é nosso patrocinador, o Chateau. O Clube Chateau é um patrocinador incrível que nós temos de uma empreendedora, Rosângela. E por trás da câmera, nossa equipe maravilhosa. Maruja, foto. Ive, que é responsável por todos os vídeos que você vê na rede. Então, ninguém faz nada sozinho, ainda mais com mulheres incríveis ao nosso lado, não é isso? Total. Mulheres importantes. Mas vamos lá. E por que você está aqui em Lisboa? Então, eu venho pra cá desde 2018. Eu iniciei vindo pra cá por conta de um mestrado em Direito, que eu vim fazer, na época era das constelações no Direito, que foi aí que eu comecei, porque eu sou advogada de formação. Sim. Olha! Advogada, especialista em Direito de Família e Políticas Públicas para Mulheres. Então, eu já trabalhava com mulheres vítimas de violência, e enfim, dentro da OAB no Brasil. E aí a gente participou da vanguarda, do início no Brasil de trazer as constelações para o direito para resolver os conflitos. E aí eu vim para Portugal por isso. Então foi o primeiro trabalho de mestrado que foi apresentado e o único até agora, porque ninguém falou sobre isso ainda, sobre como resolver os processos através da psicoterapia, através das constelações familiares. E no início foi por isso. Só que aí... lembro que teve um juiz que fez isso no Brasil, levou isso, mas depois apareceu no Mundo Fantástico e tudo, mas depois parou de falar nisso no direito. Mas eu sei que a constelação, ela cresceu muito nesses últimos anos, principalmente depois da pandemia, não é isso? Com certeza. E aí foi na pandemia que o escritório fechou, o tribunal fechou, só que eu tinha em paralelo com o meu esposo a clínica médica, onde eu atendia com a terapia. Sim. Então a clínica se manteve aberta e nesse momento eu dava aula em universidade, tudo sobre o direito sistêmico. E aí eu falei, quer saber? Eu vou falar nas lives.
eu vou dar aula aqui porque eu preciso falar sobre isso, as pessoas precisam. E eu via muita gente doente, vendo todos aqueles sintomas, Sim. as pessoas desesperadas. E eu falava, eu vou falar sobre isso, eu vou trazer o que eu sei. E aí foi que o digital explodiu e eu fiz realmente a transição de carreira e hoje o direito é só um lugar de honra, mas eu não advogo mais. Hoje eu treino consteladoras, formo consteladoras aqui também em Portugal. Ai, parabéns. Então a primeira formação internacional Brasil e Portugal vai ser agora a formatura delas em outubro, como eu te falei. Maravilhoso. E a gente tá trazendo as constelações pra cá. Parabéns. Então já temos aqui a Maria Gorjão, que é, eu acho que uma das únicas que eu conheço aqui. E também já formei outros, porque ano passado a gente já teve uma turma formada. Então esse ano vai ser a segunda formação, já que a gente vai trazer consteladores para Portugal. Parabéns. Ana, eu quero muito agradecer a sua participação. Eu Se eu pudesse ficaria aqui horas falando, incrível. E não só agradecer e parabenizar, porque esse seu trabalho, ele é essencial. Porque quando você fala que você cura mulheres e é mentora de mulheres, porque a maioria de nós trabalhamos também para mulheres e com mulheres. Então precisamos dessa cura. Sim. Então quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Agradeço muito, te parabenizo. E quero dizer para todas as conectadas que vocês têm a mentora certa para vocês. Eu mandei mensagem para você no dia do seu aniversário, eu fiquei olhando o movimento. E é isso, Catarina, pra gente trabalhar liderando mulheres, primeiro a gente vai passar por muitas provações, que eu tenho certeza que foram as provações que você passou. Com certeza. E é nesse lugar de desce da pedra, vai pra água, sai da água, vai pra pedra, que você vai conseguir juntar muita gente. Você vai conseguir conversar com quem tá em cima, com quem tá embaixo, e vai fazer essa meia ponte. Então, parabéns, porque é isso que eu vejo que você tá fazendo aqui. Gratidão. Obrigada. E mais um podcast. Eu aguardo você no próximo.